Estamos de volta aqui, gente. Hoje vamos colorir esse desenho aqui, que a gente está quase acabando o nosso livro da Shopee. Então, como eu disse ontem, essa semana vou tirar aqui esses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, para a gente finalizar esse livro, porque estava pendente aqui, eu queria terminar logo, queria ver tudo pronto. E hoje, gente, como muita gente me pede para a gente colorir com o kit de 24 cores, porque muita gente tem esse kit, então eu acho que esse desenho dá para a gente fazer muita coisa legal aqui, porque tem a piscina, né? Tem céu, tem grama, tem tudo. Então eu acho que dá para a gente fazer uma coisa bem legal e a gente usar o máximo de cores aí do nosso kit de 24 cores. O meu kit tem essas cores aqui, ó, que eu vou deixar na tela para vocês, tá? Eu sei que muitas vezes os kits são diferentes, as numerações são diferentes, mas acontece, né, gente? Então, assim, o que eu tenho aqui é esse que eu vou passar para vocês. Mas, basicamente, todos são bem similares, assim. Então, a gente não tem aquela diferença gigantesca, né, de cores. A gente tem diferença nos números, alguns tons são diferentes nas marcas, mas o verde é um verde, um amarelo, um laranja, então dá pra gente seguir. Beleza, gente? Então bora pra pintura. Então, gente, já quis começar ali com o céu. Como a gente vai ter muito azul nesse desenho por causa da piscina, então eu já quis fazer um céu mais laranjinha com amarelo ali, como se fosse já para o final do dia, assim. Então deixei tudo laranjinha, misturei o 14, o 24 e o 37, mas pode ser um laranja escuro, um laranja claro e um amarelo, ou só um laranja e amarelo, depende do que vem no seu kit, tá? E aí eu fui mesclando as cores, a minha intenção era justamente, mais uma vez, como vocês sabem que eu gosto de deixar um pouco manchado, para dar esse efeito de céu aí que eu gosto. Então faço um degradê ali e deixo levemente manchadinho. E aí eu fui para as partes verdes, né, então eu peguei o tom 45 e 53 e fui mesclando ali também para deixar o topo daquelas montanhas lá ao fundo um pouco mais claros, para parecer que o sol tá batendo ali, né, então trazendo uma claridade mais para o topo da montanha. E aí tem 2 arbustinhos ali que pareciam pedras, poderiam ser pedras também, mas eu optei por fazer um arbustinho. E já aí eu já misturei os tons mais claros, que é o 46 e o 48, e depois dei uma sombreada com o 53. Veja que ficou bem iluminado. A mesma coisa eu fiz aqui para as plantinhas embaixo, usei o 46 e o 59. Desculpa que eu falei errado da outra vez, mas é o 59. E aí, dei aquela escurecidinha com o 53 também. Então, veja que eu usei vários tons de verde aí nessas partes. Então, eu tô tentando usar o máximo de cor possível desse kit, tá? E aí, nós fomos para a piscina. Então, a piscina, como vem só 2 tons de azul nesse kit aqui, eu optei por usar o 66, porque eu acho que o outro é muito escuro. E, gente, meu marcador começou a falhar, acredita? Todos os meus azuis estão acabando. Isso é triste. Mas com a ponta chanfrada deu certo, a ponta chanfrada ainda tá boa. Então continuei ali, pena que é um espaço tão pequenininho, né, que a ponta chanfrada já não é tão fácil de fazer essa esses detalhezinhos pequenos, sabe? Então aí fica um pouco mais difícil de fazer, mas deu para fazer. E aí você veja que aí tá funcionando. Então, o que acontece, né, gente, a gente usa mais a ponta fina, eu, por exemplo, então a tinta ela acaba ficando acumulada ali naquela parte, né. Então ela fica acumulada de um lado e vai secando do outro. Então por isso que sempre, no meu caso aqui, a ponta chanfrada sempre tem uma tintinha aí sobrando, entendeu? Gente, ó, agora o desafio ficou mais difícil, porque o marcador começou a falhar. Então, vamos ver como que a gente vai fazer aqui. Por quê? O kit de 24, ele tem somente 2 tons de azul.
Ele também tem um cinza azulado, mas, eu acho que ele não vai pegar. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque eu sempre faço com a cor 66, porque a 71 ela é muito escura. Lembra que eu ensinei vocês na texturinha? Ó, vou até mostrar aqui, ó. Tem short ensinando fazendo somente com uma cor de marcador, onde a gente vai colocando camadas e camadas. Com o marcador falhando, não sei se a gente vai conseguir chegar num resultado legal assim. Então, vamos tentar, né? Bom, gente, então eu fui com a ponta chanfrada ali, tentando fazer as camadas e fazendo como se fosse bolinhas, meio tortinhas, né? É só para dar o movimento da água. E veja que quando vai secando, ele vai sumindo. É justamente porque tá com pouca tinta ali o marcador. Então, uma camada só dá para você fazer tranquilo se você tiver uma folha boa, igual eu estou, tá? Que é de 180. E não tem problema nenhum. Na verdade, na minha dá para fazer várias camadas. Se você estiver numa folha sulfite, o máximo que você vai conseguir é uma ou duas e olhe lá, tá? Então, vá com cuidado para você não rasgar a sua folha para fazer essa parte da piscina. Aí, gente, eu até tentei colocar o BG5 ali, mas eu achei que ia ficar muito acinzentado, não ia ficar vivo na piscina. E fui colocando mais camadas. Então, eu fui fazendo várias camadas, gente, até escurecer ali algumas partes do jeito que eu queria. E aí, eu ia deixando o marcador em pezinho ali, para ele ficar do lado. Eu deixei ele em pé, né? Do lado que eu queria que a tinta ficasse mais forte. Eu sempre guardo eles deitados, mas nessas horas eu deixo ele em pé para ele funcionar rapidamente. E aí, gente, partir para as outras coisas, para depois eu ver se eu consigo fazer mais camadas nessa água aí. Então, eu fiz as bordas da piscina com o BG5, fiz ali a madeira com o 95 e com o 41, que eu fiz os guarda-sol ali, né, para parecer de madeirinha. Fiz o patinho amarelo ali na piscina. E aí eu fui espalhando os outros tons. Então, por exemplo, a bola eu quis fazer bem colorida. Então, eu peguei o 15, sombreei com o 2 e misturei com o verde, para a gente deixar ela bem colorida aí, uma bola bem colorida para destacar no meio dessa piscina, né? E a piscina a gente vai voltar várias vezes, tá, gente? A outra bola eu já misturei o amarelo com o vermelho. Que eu acho que fica bem legal, que é o tom 24, na verdade. Ele tem um toque de laranja, né? E ele fica bem legal, assim, essa cor. E aí quis fazer o trampolim também ali vermelho. Eu quero trazer bastante do vermelho para essa cena aí, porque é uma cor bem vibrante, ela se destaca muito com o azul, né? Então eu acho que vai ficar bem legal aí a gente trazer bastante vermelho. Então fiz algumas iluminações ali com o 37 nos personagens, para parecer que o sol ali tá refletindo neles. E aí, para usar mais marrom aí nessa cena, eu fiz todos os objetos ali de as mesinhas, né? Como se fosse de madeira, aí dá para ser madeira, um junco, né? Várias coisas aí que dá para ser, né? Então, eu fiz tudo marronzinho para a gente poder usar, já que não tem tantas coisas marrons assim nesse desenho. Então, e esse kit ele vem somente uma cor de marrom, né? As outras elas são secundárias ali, né? Por exemplo, esse que é um bronze green, eu também usei ali para fazer as sombras, já que ele é bem escuro, então dá para a gente misturar com marrom e ficar legal. E usei novamente o BG5 nessa cadeirinha aí de alumínio, que parece uma cadeirinha de alumínio de praia, né? E no coolerzinho ali. E aí, como eu disse para vocês, né, gente, eu quero trazer bastante do vermelho para contrastar com a piscina. Então, eu fiz o todo vermelhinho ali, intercalando, né, as cores. É um clássico, né? Eu sempre gosto de fazer todo vermelho. Pode ver que aqui no canal tem muitos todos vermelhos. Nem sempre, né? Mas eu gosto bastante. Então, eu fui usando o tom 10 e o tom 15 ali para sombrear, porque eu queria deixar uma parte mais iluminada ali do guarda-sol. É, mas nada com muito brilho, tá, gente? Só para a gente usar ali os marcadores mesmo.
e eu achei que deu um efeito bem legal, assim, bem suave, gente, um degradê bem suave, quase você não vê ali, é uma leve claridade ali no guarda-sol. E para a gente destacar mais, então, parti para as cadeiras ali. Então, fiz as cadeiras vermelhas também, para a gente trazer isso do vermelho, como se fosse um, sei lá, um parque aquático, né? Que, que as cores principais são vermelhas. Então, foi isso que eu quis trazer para esse desenho aí. Esse desenho, ele é bem pequenininho também. É, ele tá na vertical dentro do livro, né? Então, eu acho que as linhas dele estão bem espremidinhas, porque eu sei que esse desenho, originalmente, ele é daquele livro maior, né? Que tem no Bob Goods, eu acho que é Ensinando a Desenhar, né? Eu acho que é isso, né, gente? Então, ele fica bem pequenininho para pintar aí. E aí eu fui partir para as cores que eu ainda não tinha usado, gente. Então, o outro azul que vem no kit, veja, eu pintei a toalha. Olha que azul forte, ele é bem forte mesmo. Então, veja que na piscina não ia ficar legal, gente, ia ficar muito escuro. Então, eu aproveitei para usá-lo nesses outros objetos. Então, por exemplo, em toalhas, ali no chapéu do personagem, nos objetos ali em cima da mesa, porque eu queria trazer dele também. A minha ideia é trazer o máximo de cores possível e combinar bem ali, tentar, né, combinar bem entre elas ali. É, claro que eu tô fazendo assim de usar todas as cores, né? Mas vocês acabam que não precisam usar todas, mas eu tô tentando trazer o máximo de coisa possível para ver o que a gente consegue fazer com o kit de 24. Então, uma outra cor que eu quis trazer bastante, assim, para os acessórios, né, desse parque aquático aí, foi o azul e o amarelo. Então, eu fui pegando sempre o 33 com o 71 e fui fazendo ali os acessórios, as bolsas, as cangas. Aproveitei para fazer roupinhas neles, para eles não ficarem com cores tão assim, só o corpinho, né? Então, por que não fazer roupinhas, né? Então, fiz ali um maiozinho na menininha, fiz um shortinho ali no menininho ali deitado, debaixo do guarda-sol. E no da piscina, gente, eu tava deixando ele sem roupa já, mas assim, tá faltando alguma coisa aí, né? Vamos fazer uma sunguinha nele verde aí. Então, como quase não dá pra ver ali, eu só fiz um risquinho e pintei de verde ali, já dá pra aparecer. Nela eu quis fazer uns coraçõezinhos, usei o tom rosa, né, que é o único que vem nesse kit, então já aproveitei para usá-lo nela. E aí fui pro salgadinho ali, fiz um vermelhinho, porque sempre esses salgadinhos me lembram Doritos, então deixei ele vermelho. E ali eu vi que parece uma melancia, não é uma pizza, né, gente? É uma melancia. Então eu fiz ela com vermelhinho ali, fiz os snackzinhos bem clarinhos ali de cor beijinha. Fiz o suco ali, a jarra do suco. Eu nunca gosto quando o livro deixa. Ele mostra que o objeto é transparente e não faz os riscos certos do livro. Então, eu sempre, na jarrinha ali, vejam que eu fiz o risco ali da piscina por trás ali. E aí, para os objetos finais ali, misturei azul com rosa, porque eu acho que essa combinação fica bonita também. E aí fui pro último personagem lá em cima, que ele tá com uma mascarazinha ali, mergulhando. Ele também fiz da mesma cor, clarinha. Fiz uns reflexos no óculos ali. E na cestinha ali dali eu quis fazer mais puxado pro marrom mesmo, deixando ela com um tom mais de palha mesmo. E aí, gente, eu tava numa dúvida cruel, o que fazer nesse chão? A minha ideia era fazer uma grama sintética. Porém, a gente não tinha usado quase nada dos cinzas, a gente só usou o BG5. Então, eu quis trazer um pouco do cinza aí. Então, peguei o GG5, que é o cinza mais claro. Isso é uma coisa que eu acho que poderia melhorar nesse kit,
porque não vem um cinza tão clarinho e eu acho que ele poderia trazer uma suavidade maior para esse chãozinho aí. Então eu fiz todo ele com um GG5, mas com certeza uma grama sintética fica bem mais vivo aí, né, gente? Porque veja que quando eu coloco o cinza, parece que dá uma certa apagada no desenho, assim, por ele ser tão escuro. Se ele fosse clarinho, eu acho que ia ficar bem legal. E aí eu me lembrei, né, gente? Mas como assim? Onde, Luana? Você esqueceu de sombra, você esqueceu de luz, você esqueceu de tudo. Então, fui fazendo algumas sombras ali com o CG5 agora, que é um pouco mais escuro. E aí eu improvisei uma sombra ali próximo ao guarda-sol, onde poderia estar pegando uma sombrinha a mais ali, né? Apesar do sol estar se pondo, então muito da sombra viria para frente, né? Mas aí eu pensei nisso depois e aí falei, por que não só fazer em volta do guarda-sol, para ver se fica legal também. E aí, gente, vamos para a parte final da água. Então, eu vou fazer de três formas, tá, gente? Por quê? Porque muita gente não tem caneta branca, outros não têm caneta acrílica, outros não têm, e assim por diante, né? Então, a primeira parte da piscina ali eu fiz com a caneta branca. E vejam o efeito que dá. É um efeito bem legal, eu gosto bastante, mas eu também quis fazer com lápis de cor, gente. Então, essa segunda parte aí da piscina, eu tô fazendo com lápis de cor. Veja como pega bem, dá para fazer e fica bem legal. É só deixar o lápis bem afiadinho que vai dar certo. E outra opção é a gente fazer com a caneta acrílica. E aí, veja que ela pega super bem, né? Então, com a caneta acrílica acaba sendo mais fácil, porque você não tem aquele problema de não pegar. Porém, se vocês analisarem os três aí, me digam qual o preferido de vocês. O que ficou mais bonito aos olhos de vocês? E tá aí, gente, finalizamos o nosso desenho de hoje. E eu adorei a experiência aí de 24 cores, né? E eu acho que deu pra gente fazer um desenho bem legal. Das cores, gente, eu só não usei a 48 e 82. Do resto, usei tudo. Então, porque a 48, ela é muito parecida com a 41 e com a 42. Então, eu acabei não usando. E o 82 é um roxo bem forte, então achei que não. Até esqueci dela, gente, na verdade. Mas eu acho que ficou um resultado legal, eu gostei. Deu pra gente fazer água aqui de vários tipos, né? Então, olhando assim no geral, vai ficar meio estranho, só quem assistiu todo o vídeo vai entender, né? Então, deu pra gente ver várias formas de fazer a parte branca aí, né? Então, acho que foi uma boa experiência. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de deixar aquele like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que aqui tem vídeo todo dia de vários livros de colorir, tá, gente? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.